Bom dia, segundo ano. Na aula de hoje, dia 7 de dezembro, nós vamos estar estudando sobre hora e meia hora. Então, vocês vão abrir o livro aí na página 56 para a gente dar uma estudada sobre hora e meia hora. Então, vamos lá. Hora e meia hora é um conteúdo que vocês já estudaram durante o primeiro ano, não é isso? Então, agora a gente vai trocar uma ideia que o livro traz aí na página 56. Então, ele diz assim: veja como foi o primeiro dia de férias de Bia. Então, Bia acordou às 8, né? A gente pode observar aí no relógio. Bia, às 9h30, foi andar com o vovô e o cachorro. Às 12h30, Bia fez sua refeição, né, o seu almoço, e às 3h30 Bia leu o livro. Então, o relógio é um instrumento de medida da passagem do tempo. Observe, Bia acordou às 8, né, o que eu acabei de dizer para vocês. No relógio, há dois ponteiros de tamanhos diferentes. Então, a gente pode observar aqui no relógio analógico dois ponteiros diferentes, o ponteiro menor e o ponteiro maior. O ponteiro maior, ele vai indicar os minutos. O ponteiro menor indica as horas. Quando o ponteiro maior do relógio aponta para o número 12, igual está aqui no relógio, e o ponteiro menor para o número 8, ele está indicando que são 8 horas. Uma hora fechada, certo? Agora a gente vai para a página 57. E aí, o relógio digital, ele representado ao lado, também está marcando 8 horas. Só que aí vocês podem observar que no relógio digital vai aparecer um número. E o 12 é representado por 2 0. Por quê? Porque o 12, quando a gente está se referindo a minutos, ele indica que completou 60 minutos. E 60 minutos é uma hora fechada, então é 8 horas. Às 9h30, Bia e o avô levaram o cachorro para passear. O ponteiro maior do relógio aponta para o número 6, certo? A gente pode ver que o ponteiro maior aponta para o número 6. E o ponteiro menor está entre o número 9 e o 10. Então, são 9h30. Tia, mas o ponteiro menor não está entre o 9 e o 10? Isso. Se ele está passando do 9, mas ainda não chegou no 10, ele continua sendo 9 horas. Se ele tivesse passado do 10, ele está sendo 10 horas, certo? O relógio digital, representado a seguir, também marca 9h30. Quando o ponteiro das horas passa do número 8 para o número 9, por exemplo, dizemos que passou uma hora, né? Então, de 8, ele fez um giro completinho e chegou no 9, certo? No mesmo tempo em que o ponteiro das horas leva para ir do 8 ao 9, o ponteiro dos minutos dá uma volta completa. Então, meia hora, o ponteiro dos minutos dá meia volta. Agora, vamos para a atividade para a gente entender melhor. Desenhe os ponteiros no relógio para indicar o horário em que Bia estava lendo o gibi na sessão da tarde. Lá na troca de ideias, né? Onde a gente trocou a ideia. Então, a gente vai olhar lá, vai voltar para a página 56 e a gente vai ver que Bia está lendo 3 horas, porque está entre o 3 e o 4, e tocando 6. Então, a gente vai representar esse ponteiro aqui, certo? Então, eu já fiz o meu. Coloquei o ponteiro menor, que indica a hora, entre o 3 e o 4, e o maior tocando o 6. Pinte os traços para representar no relógio digital a hora em que Bia almoçou, indicando na seção troca de ideias. Então, vamos lá. Indicou na seção de troca de ideias. Então, aqui na página 56, a gente está vendo que Bia almoçou 12 horas, né? Porque tá entre 12 e 1, então é 12 horas e 30 minutos, porque 6 corresponde a 30 minutos. Então, vamos lá. Então, a gente vai marcar, pintar aqui, ó, igual eu fiz para chegar no 12 horas e 30 minutos.
Olha, gente, vamos aqui lembrar uma coisa. Nós temos aqui um relógio, certo? Nesse relógio, nós vamos ter o 12, né? Digam aí pra mim quais são os números que a gente completa. Vamos lá. Nós temos aqui em cima o 12, né? O 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, certo? Esse é o meu relógio. E aqui está o pontinho onde vai ter os ponteiros. Vamos lembrar aqui. Cada número desse aqui, ele vai indicar minutos, certo? Então, o 1 indica 5 minutos, o 2, 10 minutos, o 3, 15, o 4, 20, o 5, 25, o 6, 30, o 7, 35, o 8, 40, o 9, 45, o 10 corresponde a 50 minutos, o 11 corresponde a 55 e o 12 corresponde a 60. 60 minutos é porque ele já fez uma volta toda, então ele 60 minutos, certo? Que 60 minutos vai indicar uma hora fechada. Se ele indica uma hora fechada, então ele corresponde a 00, certo? Então, lembrou disso aqui? Beleza, agora a gente vai para a página 58. Na página 58, nós temos aqui a terceira questão. E aí, na terceira questão, diz assim: que horas os relógios estão marcando? Então, a gente vai observar que horas os relógios estão marcando. Se ele tá o ponteiro menor para o 7 e o maior para o 12, então lembra lá que aqui é 60 minutos, não é isso? Se é 60 minutos, é uma hora fechada, então são 7 horas. Aí vocês vão completar aí, 7 horas. Na letra B, nós temos o ponteiro menor entre o 11 e o 12. Então, se ele tá entre o 11 e o 12, ele passou do 11, mas ainda não chegou no 12. Então, ele é 11 horas, né? E o 6, que o 6 aqui vai ser os minutos, porque o ponteiro maior está tocando o 6 e o ponteiro maior indica os minutos. Então, será 11 horas e o 6 corresponde a quantos minutos? Ó, bora olhar. O 6 corresponde a, o 6, 30 minutos. Então, são 11 horas e 30 minutos. E assim sucessivamente, a letra C e D. Vocês vão fazendo aí, certo? Na quarta questão, diz assim: represente nos relógios digitais as horas marcadas no relógio de ponteiro. Então, vamos lá. No relógio digital, quando tocar o 12, corresponde a 60 minutos. E 60 minutos é o mesmo que 00. Por quê? Porque é uma hora fechada, certo? Então, no caso aqui, o ponteiro menor está tocando o 1 e o maior o 12. Então, indica que é uma hora. E aí, vocês vão estar pintando no relógio digital, né, a hora que está marcando no ponteiro. Na quinta questão, diz assim: na escola em que Rui estuda, as aulas começam às 7 horas e 30 minutos e o recreio é às 9 horas e 30 minutos. O recreio acontece quanto tempo depois do início das aulas? Então, vocês vão subtrair, né? Então, a gente vai contar 7h30, 8h30, 9h30. Então, passou uma hora. Por quê? Porque quando tá 7h30, pra gente ir, aqui é 7h30. Quando a gente completa 8h30, fechou uma hora, não é isso? Por quê? Porque os ponteiros deram uma volta completa. Então, de 8h30 para 9h30, ele vai dar outra volta completa. Então, foram 2 horas depois, tá certo? Então, aí a gente encerra a nossa aula de hoje, do dia 7 de dezembro. E aí, quando for amanhã, dia 8, a gente vem com a nossa última aula, certo? Encerrando esse conteúdo de hora e meia hora.
e encerra as nossas aulas do bimestre, né, do quarto bimestre, do nosso segundo semestre letivo, certo? Então, até quarta-feira.